Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. O canal Bom Combate é um canal conservador de história, informação e de análise dos assuntos mais importantes da atualidade, com um olhar especial vindo da caserna. O nosso lema é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Juntos também a comunidade de canais patriotas, Arte da Guerra, Bunker Vietcong, Blog Velho General, Pátria e Defesa, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Irmãos Russo, Homem do Espaço e os Bastidores do Brasil. É isso aí, pessoal. É o Brasil forte e soberano. Muito boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Esquadrão Bom Combate Cheque Rádio. Grande Casseb, como é que tá, meu amigo? Tudo bem. Apesar do calor, tudo ótimo. Maravilha, é isso aí. Muito bom. É sempre bom ter o amigo Casseb por aqui. Um cara que o pessoal admira muito, gosta muito das lives dele, porque, para quem está chegando agora, o Caçando Raridades, esse quadro começou num bate-papo com o amigo Casseb aqui, ele sempre mostrando algum livro, alguma novidade, alguma curiosidade sobre história e aviação, e daí nós resolvemos fazer aqui o quadro Caçando Raridades, tá ok? Então sejam todos bem-vindos aqui para o nosso quadro Caçando Raridades, e hoje nós temos uma data muito especial, porque hoje nós estamos homenageando os valorosos especialistas da aeronáutica. Então, já deixo um grande abraço aos amigos graduados, aos oficiais especialistas. Eu sei que vocês são a coluna vertebral da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado pelo cumprimento da sua missão. Tá ok, pessoal? E hoje, em homenagem aos amigos aí, especialistas da aeronáutica, o Casseb, sempre ideia dele, vai nos contar a história do início de tudo, né? Então, vai contar como foi criada e como atuou a Escola Técnica de Aviação, que foi criada lá nos primórdios da Força Aérea Brasileira, no início da Segunda Guerra Mundial. Tá ok, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos. Peço para que vocês curtam e compartilhem a nossa live, uma live muito legal. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, como são todas as lives aí do Paulo Casseb, tá ok? E se você não é inscrito, una-se ao Esquadrão, ao Bom Combate e faça a sua inscrição, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Mais uma vez eu dou as boas-vindas ao amigo Paulo Casseb. Muito boa noite, Casseb. Sempre seja bem-vindo ao Bom Combate pelo Brasil. E qual será a nossa raridade de hoje, então, meu amigo? Bom, cumprimentando a todos que estão nos vendo, né? Nós vamos falar hoje de algo que ficou apagado no tempo, Schwartz, que foi, né, a base de um ensino para os especialistas a nível muito alto. Nós, quando formou-se a Força Aérea Brasileira, em 1941, ela se formou e logo o Brasil estava numa guerra. Quer dizer, a FAB praticamente nasceu dentro de uma Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? O Brasil, face às necessidades da guerra, ele teve que, lógico, atualizar todo o acervo que ele tinha de aeronaves. Tudo que existia até 41, 42, era fruto do quê? 99% do que tinha a Marinha e a aviação do Exército, que já estava defasado demais para a Guerra Mundial que estava começando lá na Europa, né? E isso tudo nos levou, pela situação que acabou acontecendo, o Brasil entrou na guerra em 1942, em agosto de 42. Consequentemente, a nossa Força Aérea começou a receber material dos Estados Unidos. Era um material moderníssimo na época. Bombardeiros B-25, aviões de treinamento, T-6, e por aí vai, aviões de caça, aviões de transporte. Tudo bem, isso vinha para o Brasil. Mas existe um X que, aliás, você apontou na abertura da live, apontou muito bem, Schwartz, a espinha dorsal da Força Aérea. Como manter essas aeronaves novas
se nós tínhamos somente uma escola de formação de especialistas lá na Ponta do Galeão, no Rio de Janeiro, que já era oriunda da aviação antiga, e ela fornecia algo, mas não tinha o processo de modernidade. Muito bem. A FAB começou a receber aviões, ela se ressentiu logo de especialistas para manutenção. Especialistas em hélice, em chapas de metal, em radiocomunicação, em telamento, em tudo de uma aeronave de ponta para a época que nós estávamos recebendo. Muito bem, como resolver isso? E não podia se esperar. O governo brasileiro resolveu de uma forma muito inteligente. Como o Brasil entrou na guerra, o Brasil tinha certas facilidades, até para pagamento de tudo que ele gastasse em função da luta contra o eixo. O governo brasileiro optou, então, por trazer para o Brasil todo um contexto de uma escola e instrutores modernos. Como é que ele fez? Ele contactou lá, em Miami, existia uma escola, a Embry-Riddle School. A Embry-Riddle, ela já formava para a Força Aérea do Exército Americano mecânicos. Pessoal, especialista deles, né? Eles também tinham escolas oficiais da própria Força Aérea do Exército, mas também precisavam de mais do que isso. Então, a Embry-Riddle já formava para os Estados Unidos, formava piloto nos Estados Unidos, que depois iam para a Força Aérea do Exército e para a reserva, pilotos e especialistas para a RAF, a Real Força Aérea Britânica. Então, ela tinha um contexto, e o mentor dessa escola, John Paul Riddle, ele desenvolveu um processo de ensino para isso fantástico para a época. Muito bem, o governo brasileiro fez o que se chama termo de ajuste, ou seja, trouxe essa escola para cá, esse termo de ajuste, por isso o nome ajuste, ajustavam-se as partes no seguinte: era uma escola da Embry-Riddle que estava no Brasil, não pertencia à FAB, o comandante dela, cujo primeiro comandante foi João Mendes, coronel João Mendes, engenheiro, ele era representante do Ministério da Aeronáutica junto à escola. Tá, tudo bem, fala-se, era o comandante da escola, lógico, mas literalmente ele era o representante da aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, junto à escola. Mas ele que mandava em tudo, ele que mandava em tudo. Existiam os instrutores americanos, existia toda uma hierarquia americana colocada lá para instrução, a metodologia toda era norte-americana, coisa de ponta para a época, que ia de filmes de instrução até a forma de ensinar, né? Tudo isso veio por esse chamado termo de ajuste para cá. Nada de graça, vamos deixar claro. Isso tudo regiamente pago e caro. Já ia perguntar se a gente pagou por isso aí. Tudo. O Brasil só não pagou por isso de imediato. Por quê? Como o Brasil entrou em guerra contra o eixo, ele fazia jus ao Land-Lease Bill, que era a Lei de Empréstimos e Arrendamentos. Como é que ela funcionava? Presente de pai para filho. Você está lutando contra a Alemanha, Itália e Japão? Ótimo. O que você precisa? Preciso de 50 aviões, treinamento, tudo, até instrutores. Tudo você vai ter. Só que você vai me pagar somente 10 ou 15% de todo esse valor 5 ou 10 anos depois de terminada a guerra. Um presentão, né? Um presentão. O que aconteceu? A FAB aproveitou esse bonde da história e se modernizou rápido, porque era uma condição fantástica. No caso da escola técnica, tudo que o Brasil gastou, ele ia pagar aquilo.
Ele só não teve que pagar de imediato, embora ele computasse os gastos e os custos, tá? Porque ele tinha certas benesses dessa lei e isso acabava fazendo um ajuste de contas, não é? Muito bem, porque o contrato era entre o governo brasileiro e uma entidade particular norte-americana. Não era com o governo americano. Visto isso, que depois nós vamos até mostrar nas ilustrações, chegaram ao Brasil. Bom, primeiro, onde vai ser essa escola? Ela vai formar técnicos, terceiros sargentos especialistas. Ela tem que formar isso. Ela, primeiro, tinha que formar técnicos, como eu falei, em todas as especialidades que a FAB precisasse. Em tempo hábil, porque estávamos em guerra. Escolheu-se, então, até por opção do governo do estado de São Paulo ajudar nisso, existia um prédio, existe ainda hoje, que todos vocês que estão nos vendo, que estão em São Paulo, devem conhecer. Quem não conhece, é bom conhecer, porque é muito bonito. Um prédio que pertencia à Secretaria do Estado de São Paulo, que tratava com imigração. Porque antes da guerra, muitos imigrantes vinham para cá. Então, eles desciam dos navios em Santos, italianos, por exemplo, que iam para a lavoura, né? Pegavam um trem e desciam literalmente ao lado deste prédio da imigração, chamado comumente, lá é o prédio da imigração, porque vinham os imigrantes. Lá eles tinham alojamento, serviço médico, tinham tudo. Daí depois vinham os donos de fazenda e contratavam eles e levavam para o interior do estado. Essa era a mecânica. Só que durante a guerra não tinha imigração. Não existia isso. O governo do estado de São Paulo disponibilizou esse prédio imenso que está lá na Avenida, na Rua Visconde de Parnaíba, 1316. Está lá até hoje. Até hoje, muito grande o prédio, muito grande, para ser a sede dessa escola, que viria a se chamar Escola Técnica de Aviação, ou, popularmente pela abreviatura, ETAV. Isso consolidou-se. Pô, coloca a imagem aqui, Casseb. Coloca primeiro para a gente ter ideia aí do que é, né? Vamos lá. Olha, não podíamos deixar sem mostrar a bandeira que a escola tinha. Aliás, é uma cópia, aqui atrás de mim existe uma cópia desta bandeira, tá? Que é de uma exposição que foi feita, né? E na próxima ilustração, nós vamos ver o seguinte. Esse aí é o termo de ajuste que deu origem a essa moderníssima escola. 10 de novembro de 43, o presidente Getúlio Vargas aprova o termo de ajuste entre o governo brasileiro e o cidadão norte-americano para a instalação da Escola Técnica de Aviação. Este cidadão que vocês vão ver já quem é. Na próxima ilustração tem o termo por completo, né? Que diz lá que fica aprovado, né? Esse termo de ajuste entre o governo do Brasil e o cidadão norte-americano John Paul Riddle, que era o proprietário da escola Embry-Riddle nos Estados Unidos. Então, para que vocês entendam o que foi, este é João Paul Riddle. É o João Paul Riddle. Este cidadão e o governo brasileiro, nesse termo de ajuste entre as partes, foi que trouxe para o Brasil essa escola. E aí, vamos segurar esse slide um minuto só, essa ilustração. Muita gente vai perguntar, mas como? Veio instrutores estrangeiros, o comandante? Não, vou explicar para vocês, antes da gente iniciar as ilustrações, como funcionava essa escola, para vocês entenderem. Ela tinha uma administração que era direta com o comandante.
tenente-coronel aviador, engenheiro João Mendes da Silva. Ele era o representante do Ministério da Aeronáutica, mas, na prática, comandava a escola, porque era função aeronáutica, da aeronáutica. Entretanto, para a formação militar dos alunos, a formação, Ordem Unida, isso tudo, vocês não vão acreditar, foi resolvido da seguinte forma. Um major do Exército, Major Bueno Brandão, ficou alocado à escola, lá, dirigindo o ensino militar. Ele era do Exército, veja bem, do Exército. Então, Ordem Unida, armamento, tudo isso era oriundo deste padrão do Exército que era transferido como conhecimento. Ele era ajudado por oficiais do CPUR do Exército que passaram a integrar os quadros da aeronáutica para efeito dessa estrutura de ensino militar. Existia uma direção do ensino pedagógico em si, que era americana. Era um americano com toda a sua estrutura, aqui que chegava quase em torno, porque flutuava um pouco, em torno de 100 pessoas, né, que ficavam aí. Eram 3 administrações. Mas eu estou mentindo para vocês, porque tinha uma quarta. Quem é que administrava o prédio onde eles estavam? Era um homem, um brasileiro chamado Guilherme Van Lumbodê. Esse seu Guilherme era funcionário da secretaria na área de imigração e já administrava parte daquilo lá do prédio antes que ele fosse entregue para essa finalidade. Então, nós tínhamos lá, na realidade, 4 administrações funcionando. A da FAB, a militar, a de ensino e a de manutenção do prédio. Vamos inaugurar essa escola, então? Vamos. Primeiro dia de inauguração, que está neste jornal aí, que é uma publicação de 1944, onde diz lá o presidente Vargas inaugura a Escola Técnica de Aviação. Só que eu tive depoimentos de uma senhora, filha desse Guilherme, que administrava o prédio, que ela ficou como funcionária do prédio, ela e 2 irmãs. Ela falou para mim, anos e anos atrás, falou: Paulo, interessante é que no primeiro dia de aula, a inscrição do pessoal, nós tivemos que sair às pressas. Faltava funcionário, para operacionalizar todo esse processo. Queria se normalizar rapidinho. Essa é uma tudo era novidade, né? Pois é, tudo era novidade. E o próprio comandante, segundo ela, chegou na escola, o comandante João Mendes, o comandante, chegou lá e, como é que nós vamos fazer e tal? Foi uma coisa, porque era uma operação inusitada, a formação dessa escola. Não é? Vamos em frente. Então, olha, essa foto que vocês estão vendo, é uma foto da época. Não, aquela outra. A que tem a frente da escola. Essa aí, ó. Se vocês forem lá hoje, vão ver que está igualzinho. Esse edifício imenso foi a sede da escola. Depois teve desmembramento que eu vou contar para vocês. Então, esse edifício. Esse é o dia da inauguração. O ministro da Aeronáutica, de então, Salgado Filho, o presidente Vargas, abrindo um belo sorriso ali, e logo atrás do presidente, à esquerda do presidente, vocês vão ver um oficial da Aeronáutica, aquele é o comandante da escola, comandante representante da FAB, né? João Mendes da Silva. Era ele, o comandante da escola. Esse é o dia da inauguração, em que a engrenagem começaria a rodar nesse dia. Vamos lá, vamos ver a próxima. Sim, a frente da escola, daquele prédio que eu mostrei para vocês, com a bandeira brasileira e americana, que estavam sempre lá. Porque ali o contexto era dentro do conceito americano.
não é? Em que os alunos entravam, iam para a FAB depois, não é? Logo que entravam já eram considerados militares, é óbvio, alunos. Mas a carga em termos de responsabilidade era muito grande para os americanos também, na formação. Né? E essa foto sintetiza muito bem que a escola tinha dois ramos distintos, né? A questão Brasil e a formação norte-americana. Vamos lá. Aí uma foto interessante, porque de terno claro está o dono da Embry-Riddle, John Paul Riddle, que vinha constantemente ao Brasil até o contrato dele ser suspenso. Ele ia e vinha dos Estados Unidos, estava constantemente aqui na escola, acompanhando tudo, tudo. Ele tinha, lógico, interesses comerciais também, né? Afinal, um dia a guerra acabaria e podia ser algo interessante para ele manter situações assim no Brasil. À direita dele, à direita na foto, quer dizer, de terno escuro, está o administrador do prédio. Num momento, provavelmente, isso aí numa cerimônia em que ele dava um mimo ao senhor Guilherme. Né? Essa foto foi feita durante uma das formaturas que aconteceu naquele prédio, no pátio da Escola Técnica de Aviação. Vamos lá. Olha, isso diz bem. Essa foto foi em um local que não é naquele prédio. O instrutor americano e os alunos brasileiros. Um momento, alguém fotografou um determinado momento, né, em que ele dava essa aula. Essa aula, entretanto, foi ministrada num local que não existe mais hoje. Porque a escola ela era um prédio, mas ela não tinha uma área livre muito grande. E eles precisavam de um local para estacionar, para colocar todas as aeronaves que não voavam, só serviriam para a chamada instrução no solo. Ou seja, para os mecânicos montarem, desmontarem, testar sistema hidráulico, motor, tudo. Eram aeronaves que eles falavam war weary, cansadas de guerra, que vinham para cá e não voavam mais. Podiam até vir em voo, mas estabelecidas aqui, iam para a ETAV e ficavam lá para treinamento no solo. Elas não voariam mais. Tanto é que elas desciam, né, aqui no campo de Marte, eram desmontadas e levadas para onde? Aquilo é que está que eu vou falar para vocês. A escola tinha, além da sede, anexos. E um dos anexos, o maior deles, próximo à escola, era o Hipódromo da Moca. Uma área grande, era um hipódromo. E lá ficaram concentradas as aeronaves que eles falavam aeronaves que não voavam, né? Onde os mecânicos treinariam direto com as aeronaves. Né? Esta foto foi tirada lá. Atrás deles ali tem um avião, um Douglas A-20. Então, um instrutor americano dando aulas. Aliás, Schwartz, você já imaginou o problema do instrutor americano e do aluno brasileiro que não dominava o inglês, né? Pois é, eu queria saber, ia te perguntar isso. Como isso era feito? Havia um tradutor ali? Como é que era? Intérprete? Não tinha tradutor nem intérprete muito menos, né? Aquilo lá foi uma adaptação pela lei da vida, porque o primeiro contingente de americanos que chegou aqui tinha cerca de 100 pessoas, né? De instrutores de várias áreas, monitores, tudo, né? E a média, eu estou dizendo para você, a média do que eles falavam em língua portuguesa eram 600 palavras, mais ou menos. É uma média, tá? Alguns não falavam quase nada, tiveram que se adaptar. Outros tiveram a sorte de já ter algum início e conseguir levar em frente, né? Mas eles sabiam fazer-se entender, porque a maioria das aulas eram práticas. E os manuais
muito ilustrados e todo um contexto ali de tempos de guerra, isso tinha que ser feito de qualquer forma, né? Esse era o ambiente entre instrutores e alunos. Existiam instrutores americanos que chegavam na formatura de alunos, chegaram a fazer o discurso deles em português. Tá? Naturalmente, lá nos Estados Unidos, eles já plotaram quais instrutores tinham algum conhecimento desta língua para poder mandá-los ao Brasil. E vieram homens e mulheres, hein? Homens e mulheres. Vocês vão ver fotos aí de mulher dando instrução para os alunos brasileiros. Né? Para nós aqui, mulher dando instrução de mecânica não digo, mas de link trainer, essas coisas, naquela época nem pensar, né, Schwartz? Um troço desse. É isso aí. E é o que vai acontecer aí nesses momentos dessa escola. Vamos lá, vamos ver a próxima ilustração. É uma aula com o instrutor americano, aula de motores, tudo lá no edifício sede, né? Que era na Visconde de Parnaíba, não onde ficavam os aviões. Podem ver que a maioria das fotos tem sempre um instrutor americano, um instrutor ao lado dos alunos. E vale dizer que, para fins de aulas em classe, vamos dizer, sala de aula, não passavam, eles procuravam não passar mais que 20 ou 25 alunos. Mas dependendo da matéria, por exemplo, você tinha instrução de rádio, era uma instrução dada a cada 5 alunos. Por exemplo, eles primavam muito por uma didática que pudesse, além das dificuldades linguísticas, né, pudesse não criar confusão. Então, era uma coisa muito bem elaborada que o americano trouxe para cá, não só na didática, mas na forma de transferir isso para um rapaz brasileiro que vinha de qualquer canto do Brasil e não dominava o inglês. Não é? Então, isso foi um obstáculo que foi transposto em tempos de guerra de uma forma maestria. Outro ângulo aí do instrutor, né? Os alunos e o instrutor mostrando o motor estrela, né? Com seus componentes. Vale dizer que todo esse material didático vinha dos Estados Unidos, desde o filmes 16mm, filmes didáticos, até motores, componentes eletrônicos. A eletrônica que eles trouxeram para ensinar ao setor de rádio eram com painéis modernos, com componentes mostrados a nível de painéis. Então, era uma dinâmica muito grande que nós aqui no Brasil não conhecíamos, né? E essa ilustração, essa foto, é da sala de Link Trainer. Não sei se atualmente a maioria das pessoas vão saber o que é um Link Trainer, né? Mas é um instrumento, sem dúvida, de treino para piloto, de simulação de voo, né? Que ele repete todas as atitudes de uma aeronave e uma mesa lateral, o instrutor vai acompanhando ele. Né? E aqui, na Escola Técnica de Aviação, foi o primeiro lugar no Brasil, aliás, minto, o primeiro lugar na América do Sul em que se formaram instrutores e técnicos de Link Trainer, que entendessem disso por formação. E essa é a sala montada para treino disso, de Link Trainer. Aí não podia deixar de ser uma instrutora americana instruindo um aluno, né, o que é o Link Trainer, como funciona, para ele aprender tudo que deveria aprender, apesar de ele não ser formado piloto, porque lá eram só para fins de manutenção que eles eram formados, mas eles tinham que ter acesso ao conhecimento disso. Né? Então, aí é um momento da instrutora americana dando a aula dela.
chapas metálicas, um avião que estava lá onde eu falei, no hipódromo da Moca, que hoje, se vocês forem lá, tem a rua do hipódromo, está lá, mas o hipódromo não existe mais, não é? São prédios, mas daqueles aviões que não voavam. E aí tem um aluno treinando a retirada de chapas metálicas, porque tinha uma das formações era essa. Né? Meteorologia, está aí também. Isso é lá também, tudo feito na área externa, no chamado hipódromo da Moca, o anexo, chamado hipódromo da Moca. E tem uma outra ilustração além dessa daí. Bom, vai chegar, mas essa vale. Cursos de rádio. A gente não pode esquecer uma coisa. No Brasil, era um privilégio essa escola para a formação de especialistas. Era um privilégio. Porque nós aprendemos uma tecnologia que nós não tínhamos ideia. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isto aqui, olha, é um livro manual editado na Escola Técnica, na época, Escola Técnica de Aviação. Eu vou mostrar para vocês. Dá para ver o título? Princípios eletrônicos fundamentais do radar. Isso. Olha o pequeno livrinho sobre isso. Vale dizer uma coisa. Esse que eu mostrei para vocês é um manual editado pela ETAV. Tanto é que era em mimeógrafo. Né? Vejam que coisa. Radar sempre foi um mito naquela época. Era dominado pelos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, um pouco, né? Inglaterra, que eram grandes países em guerra. No Brasil, quando muito nosso contato com radar eram em aviões de patrulha, onde já estava o equipamento lá. Mas a manutenção disso era necessária, porque o Brasil estava recebendo aviões assim. Então, a ETAV, a Escola Técnica de Aviação, ela foi pioneira em dar o ensino de manutenção de equipamentos de radar. Esse conhecimento, que era um privilégio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, da Marinha Americana, foi trazido para cá. Eu fiz esse apêndice para vocês terem ideia do tamanho do que foi trazido para cá. Essa foto que vocês estão vendo é um aluno treinando recepção em telegrafia, né? Do Achilles Camerini. Provavelmente é o pai de um grande amigo, Camerini, brigadeiro da aeronáutica, o Schwartz deve conhecê-lo. Né? Era o pai dele, provavelmente, porque eu sei que o pai dele esteve na escola técnica, por isso que eu estou falando. Mas... Muito legal, Cassete, muito bom. Departamento de rádio. Vamos ver o próximo. Esta foto é emblemática. Segundo está escrito na foto, atrás, é o primeiro grupo de alunos da ETAV. Um instrutor americano está lá e ao lado, no meio, né, de terno branco, aquela pessoa que eu falei para vocês, o senhor Guilherme. O senhor Guilherme, que administrava o prédio, ele era muito querido por todos. As filhas dele trabalhavam na ETAV, foram as primeiras funcionárias da ETAV, foram as 3 filhas dele. Né? E ele tinha muito trânsito lá dentro. Né? Então, ele era muito benquisto e quiseram tirar esta foto com ele. Uniforme, para vocês terem uma ideia, era uniforme caqui. Caqui, né? No padrão nosso, como a Força Aérea usava na época. Eles estão de terno, porque não eram militares, embora, posteriormente, até os funcionários americanos, os instrutores, passassem a ter um uniforme que não era igual ao da FAB, mas tinham um uniforme e com um bibico. Né? Mas vamos em frente, vamos caminhar na história.
uma formatura. Você havia falado, né, de uma formatura, Schwartz, na frente da escola. Essa é uma formatura lá no pátio, em frente ao prédio. Né? Quem visitar o prédio hoje vai ver esse pátio aí. Logicamente, o mastro, essas coisas da bandeira não estão mais lá. E a solenidade com hasteamento da bandeira, está sendo hasteada a bandeira brasileira e a americana na solenidade. Isso é bom lembrar, né, Casseb, que estava a bandeira americana ali porque era uma escola americana, né, que tinha sido contratada, né? Exatamente. Exatamente. O vínculo não é só uma mera simpatia. O vínculo ali era em toda a estrutura da escola que funcionava. Né? Que, na realidade, essa escola era a Embry-Riddle School funcionando no Brasil. Né? Ela estava funcionando lá nos Estados Unidos, mas ela tinha o lado Brasil dela. Aí o pessoal, durante um desfile, à frente, no pátio, né, os alunos, com seu uniforme CAC, pela postura deles, estão prestando continência à bandeira. Né? E lembrar que a escola técnica trouxe uma coisa para o Brasil que muita gente esquece, mas que é fantástico para a época. Nós, no Brasil, não tínhamos ainda noção do que era a propaganda para a FAB. Como fazer uma propaganda, levar um jovem? Então, a ETAV, ela começou a instituir no Brasil coisas que ela já usava nos Estados Unidos, inclusive a divulgação de pôsteres. Essa é a cópia de um dos pôsteres da época, em que mostra uma moça, né, que seria a madrinha, colocando o símbolo do especialista no momento da formatura dele, né, escrito Escola Técnica de Aviação, São Paulo. Era a propaganda que vocês vão ver pelas ilustrações, eu vou explicar mais na frente, que eles trouxeram para o Brasil uma mentalidade, uma forma, vamos dizer melhor, de como incrementar. O Schwartz sabe disso, porque o Schwartz ele é partidário sempre de o bom contato com a sociedade civil, né, Schwartz? De fazer acontecer. Né? Então, isso aí, a escola trouxe, a FAB não tinha isso na época. E eu vou mostrar mais à frente para vocês. A propaganda vocês. da guerra era forte lá nos Estados Unidos, né, para conseguir gente, né, Cassete? Então, Sim. muito interessante isso aí. E eles, a mobilidade para propaganda, vocês vão ver aí no decorrer. Vamos lá. Bom, essa é uma formatura, provavelmente formatura de turma, né? Mas que aconteceu no local que eu falei para vocês, no hipódromo da Moca, porque lá era um lugar tão grande, além de ficar os aviões que eles treinavam, ficarem lá também faziam grandes formaturas, lá existia um terreno muito grande. Né? Esse é um momento, tem lá arquibancada, momento, novamente, as duas bandeiras, vale notar, né? E em que estava acontecendo a formatura. Tem a próxima foto, acho que tem algo mais explícito sobre isso. Sim, os alunos no hipódromo da Moca, no momento de formatura aí deles, né? Lá no hipódromo. E uma curiosidade aí para vocês, para todos que estão vendo. Lá atrás dos alunos tem um avião. Um dos aviões que eles usavam para montar, desmontar, não voaria, lá no hipódromo. Aquele avião lá, que nós vamos ver com detalhes nas próximas ilustrações, guardem o que eu estou falando, foi o primeiro quadrimotor a entrar no inventário da Força Aérea Brasileira. Por incrível que pareça, não foi um avião para uso em voo. Ele veio em voo para o Brasil, desceu no campo de Marte e encerrou sua vida de voo, transformando-se em avião de instrução no solo. Tá? Não vamos ver para frente que nós vamos ver isso. Os alunos, num momento de trabalho, pode olhar que em cima da asa está o instrutor americano lá, de terno e gravata, hein?
Os alunos sendo instruídos e o instrutor em cima da asa. Um outro momento interessante, que é o uniforme, o macacão do aluno, né? E atrás dele está um avião, um B-25C, que é uma aeronave para treino em solo, mais antiga, da série B-25. A FAB já usava estes aviões em voo junto com os mais modernos, que eram o modelo J. Né? Esse estava lá no hipódromo da Moca para efeito de treinamento no solo somente. Tanto é que os aviões que receberam matrícula FAB, que a escola teve avião que nunca entrou com matrícula FAB, os que tiveram matrícula da Força Aérea Brasileira, Schwertz, a matrícula da FAB era IS e alguma coisa. Por que IS? Instrução no solo. Interessante, instrução no solo. Então, em vez do cara Legal. falar um C-47, não, era um IS tal. IS C-47 ou IS número de série, né? Essa era a matrícula sumida. Vale dizer que nem todos os aviões que a escola usava entrou para o acervo da FAB. O avião vinha, ficava lá, e nunca entrou para o acervo da FAB. Alguns, né? Não todos, né? Por quê? Esses aviões vinham e entravam para o acervo da instituição Embry-Riddle e não da Força Aérea Brasileira. Né? Então, muita gente vai falar, pô, mas tal avião, a FAB nunca operou, eu não acho isso na lista de aviões que tiveram a FAB nem para instrução no solo. Sim, ele veio, foi aqui em instrução no solo, ficou aqui um tempão e só era conhecido pela matrícula americana e depois foi para sucata, como nós vamos ver mais à frente. Kassab, perguntando também, e essas aeronaves, depois que fechou o contrato com a escola americana, elas ficaram no Brasil? Sim, ficaram, terminaram sua vida virando panela futuramente, né? É o destino inglório dos aviões, né? E a Embry-Riddle não ia levar isso para lá, não compensava. Até porque o brasileiro, o governo brasileiro ficou com isso aqui. O governo brasileiro, no fundo, pagou por isso. Ele pagou por isso aí, né? Nada ficou de graça. Só o sistema de ensino é que foi pago e pôde voltar. Como nós vamos ver lá na frente, foi em 2 etapas que isso aconteceu. Aí, por exemplo, essa foto aí, o Schwertz, essa que você passou. Esse é um modelo primitivo, ou seja, dos primeiros A-20. Esse é o modelo C. Ele veio para cá, desceu, pingou, se não me engano, em Santa Cruz, depois Cumbica, resultado, foi desmontado e levado para ETAV. Nunca mais voou. Seria uma peça histórica hoje. Só tivemos um desse e ficou para instrução no solo. Para que se tenha ideia só do que era, eu vou mostrar para vocês um avião que não é esse. Tá? Não é esse modelo. É um modelo mais recente, é o A-20K. É esse aqui, ó, que a FAB usou. Era isto aqui. Esse é A-20. Modelo A-20, um bombardeiro de ataque, né? Isso faz parte da história do Schwertz, porque todos que a FAB teve foram operados em Cumbica. Né, Schwertz? Faz parte da tua história. Na unidade que servi como subcomandante, muito legal. Então, que raridades, hein, Kassab? Muito bonito. Pois é, esse ainda está com um numerão americano ali, olha lá, 3332. Né? E eles iam desmontando e montando isso constantemente. E quando isso, futuramente, vocês vão ver na história, com certeza isso alguém fez comida em panela feita com os restos desses aviões. Né? Vamos lá para o Kurtz. Outro avião, Kurtz P-40K, né? Para treino de alunos, lá no hipódromo da Moca. O famoso P-40, que a FAB teve vários, esse é um que foi destinado, como eu falei, o americano, quando mandava alguma coisa para cá específico para isso,
era o war weary, ou seja, cansado de guerra. Havia esses aviões, não compensava você mexer neles mais para voo. Então, eles vinham em voo, vinham pingando de local em local, chegavam no Brasil, destino, Escola Técnica de Aviação. E lá terminaram seus dias. Alguns lá, outros já em Guaratinguetá. Olha que bacana aí, o uniforme dos alunos, né? Junto às aeronaves lá do hipódromo na Moca. À esquerda, vocês vão ver um bombardeiro B-18, também só para desmonte, para treino, e à direita o C-87, chamado de Liberator Express, o primeiro quadrimotor do inventário da FAB, que estava lá também. Aliás, interessante, isso não foi preservado, né? Seria uma raridade termos um avião desse, que ele é a versão cargueiro do bombardeiro B-24 usado na Segunda Guerra Mundial. Olha ele aí. Está aí ele. C-87, numeral FAB 2054. Né? Aí a foto foi tirada quando ele pousou, não sei, acho que é Campo de Marte. Né? Não é ainda no hipódromo, não. Ele pousou no Campo de Marte, onde ele foi desmontado e levado para o hipódromo. Ele chegou em 1945. Então, quem quiser saber qual foi o primeiro quadrimotor que a FAB teve, foi para instrução no solo. Foi esse aí. Mais uma ave rara. Aliás, a escola técnica chegou a ter vários desses aviões Vultee A-31. A FAB recebeu A-31 e A-35. Eram quase iguais, quase. E com a escola ficaram alguns A-31. Por quê? Esses aviões, eles passaram a apresentar muitos problemas. E muitos deles, por instrução americana, pararam de voar, inclusive os que a FAB recebeu. Alguns ficaram voando ainda há algum tempo, sem o destino que era primordial dele, que era bombardeiro picada. Né? Ele passou a oferecer alguns problemas e uma diretriz americana seria tirar esses aviões dessas operações. O Brasil manteve alguns em voo, que não exigissem tanto assim deles, continuou voando, mas alguns foram para a escola. Esse é o famoso avião que muita gente conhece nos filmes e nas literaturas aeronáuticas, Vultee Vengeance, o Vingança. Eu conversei com um ex-aluno da ETAV, inclusive trabalhou comigo quando eu trabalhei no Estado. Ele chegou para mim e ele falava, o senhor Luiz, ele falava, Paulo, a gente ligava o motor do Vingança, ele falava, porque Vengeance é vingança, né? Em português. Era o mais barato, Schwartz. Eu pedia para ele contar coisas, né? Ele falava, quando a gente ligava o motor do Vingança. Eu falei, pô, Luiz, mas que raio de motor de Vingança? Não, era um avião, o Vultee. Eu falei, você está falando do Vultee Vingança, né? E eles falavam, esse é o Vultee Vingança. É um barato. Então, essa é uma das raridades que tinha lá, que não foi nenhuma preservada. Agora vamos para o clássico. Um clássico, o Thunderbolt. Além de clássico, o pessoal aprendeu para ir para a guerra, né? Não foi exatamente nesse, eu poderia dizer. Por quê? Esse avião veio com destino a ser avião para instrução no solo. E foi o único P-47B, B de Bravo. Pode notar que ele não tem a cabine bolha. A cabine dele não é bolha, é o chamado Razorback, né? Diferente. Esse avião veio em voo dos Estados Unidos para o Brasil, chegou aqui direto para a Escola Técnica de Aviação, e lá ele aposentou seus anos de voo. Né? Nunca mais voou, e foi o único P-47B no inventário da FAB. Esse entrou com numeração FAB. E o tempo cuidou dele posteriormente, né? Mas foi assim. Mas os graduados, né, os técnicos formados, eles foram para a guerra também? Foram 2 da escola técnica, estiveram com um grupo de caça, lá na Itália. Né? A gente não pode esquecer uma coisa, né?
haviam, na realidade, naquela época no Brasil, a sua pergunta foi muito boa, porque traz à baila uma coisa. Não era só a ETAV que formava. Nós tínhamos a veterana Escola do Galeão, que já formava especialistas, a maioria deles, 99% deles, para voo. Especialistas, sargentos especialistas em voo. E a ETAV dava um foco mais ao pessoal especialista de terra. Né? Então, muitos dos que foram para a Itália foram pessoal mais, não é antigo, mas o pessoal que já estava tendo experiência com alguma aeronave. Né? E com o Thunderbolt, obviamente, indo para os Estados Unidos fazendo cursos. Isso aconteceu, é óbvio. Porque, né, os graduados acompanharam os oficiais para fazer curso lá. Né? Sim. Enquanto eles voavam, os graduados pegavam a parte técnica. Né? Então, mas no setor, se não me engano, nós vamos ver aí, setor de rádio, estava na Itália, era um formado pela ETAV. Né? São 2 que vão aparecer aí nas nossas ilustrações. Olha. Outra avis rara que não entrou para o inventário da FAB, não recebeu o número da FAB, e a escola recebeu um, que acabou seus dias inglório como sucatão, né? Mas esteve no hipódromo da Moca o bombardeiro Martin Baltimore. É um bombardeiro famoso da Segunda Guerra, muito usado pela Inglaterra. Estados Unidos não usou quase nada, mas a Inglaterra usou muito esses aviões. Tanto é que o que veio para o Brasil era um avião que já estava condenado por uso dos ingleses. Ele veio para cá com emblema inglês. Igual não é o mesmo, eu usei uma ilustração aí para vocês terem ideia do avião e a insígnia, o cocar de Força Aérea que ele estava, era em inglês. O que veio para cá ficou um tempão na ETAV aí com a pintura da RAF. Só lembrando que o Casseb quer dizer que essas aeronaves, apesar de ter recebido para treinar tecnicamente, né, Casseb? Sim. Mas uma das aeronaves não foram incorporadas à FAB, ou seja, o pessoal usou ali para aprender a mexer, mas não tinha, depois saía da escola, não tinha o avião propriamente dito para consertar. Né? Foi só para aprender a parte técnica mesmo, como mexer em uma aeronave diferente ali, né? Porque muita coisa é comum, né? Era comum, né, Schwertz? Então, você vai falar sistema hidráulico. Poxa, sistema hidráulico. Se não é idêntico, pelo menos a similitude existe. Motores, tudo fabricação americana. Né? O motor de um, às vezes, estava usando num outro. E por aí acontecia. A escola recebeu um Ventura, ela recebeu o Douglas B-18 Bolo, que chamava Bolo. Ela teve aviões... teve um PT-19 de treinamento. Ela chegou, o nível técnico deles era tal dos alunos que eles chegaram a receber desmontados um avião Piper dos Estados Unidos para mexer nele, para conhecimento. Os alunos se deram ao luxo de reconstruir esse Piper, rodar motor e deixar ele quase pronto para voo. Que interessante. Tá? E é um troço que essa história da ETAV é uma história não contada, que você, Schwertz, está dando chance da gente colocar isso. Na realidade, é sempre o presente do Casseb. O Casseb fala assim, mas é sempre o presente dele que vem com essas sugestões aí. Pessoal, aproveitar aqui para interromper e pedir para o pessoal curtir, compartilhar. Eu sei que vocês estão gostando muito da live aí, e o Casseb, ele traz essas curiosidades e a gente só fica realmente babando aí com tanto conhecimento. Pessoal, vamos curtir, compartilhar, e quem não é inscrito aí, faça parte, então, do Esquadrão ao Bom Combate. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir, então, Casseb. Vamos lá. Agora vê uma coisa, uma figurinha que vocês... Quem gosta de aviação já não ouviu falar no famoso caça americano Airacobra? Esse Airacobra é um avião famoso, porém, meio defasado para a guerra, outros superaram ele. Fabricado pela Bell,
americana, ele tinha um canhão no eixo da hélice. Ele disparava pelo eixo da hélice, né? E curiosidade sobre esse avião, antes de eu falar da ETAV com ele. Os americanos, os pilotos reclamavam, posso usar uma palavra pesada aqui, Schwartz? Não muito. Reclamavam que ele esquentava o traseiro, esquentava a bunda. Por que ele esquentava a bunda? Porque o motor ficava atrás do piloto e o eixo passava pelo meio. Entende? Então, eles reclamavam disso, mas era um avião fantástico, com um canhão disparando pelo eixo da hélice, mais as metralhadoras normais, as .50 que ele tinha, tudo. Ele era um... O pessoal brincava nas propagandas americanas dizendo que era um canhão voador, né? Mas vamos voltar para a Escola Técnica de Aviação. Um deles que deu problema, e foi problema... Não vamos entrar nisso, porque senão a gente não acaba mais. Ele ficou condenado. E encaminharam ele para a Escola Técnica de Aviação, esse Airacobra, que é um ícone da Segunda Guerra Mundial. E lá ficou. E vocês estão vendo na foto um aluno da Escola Técnica. Esse avião não foi para o Hipódromo da Moca. Ele ficou no galpão, num galpão. E estava lá para treino dos alunos, montar e desmontar, conhecer hélice e motor. Aí esta foto é um flagrante de um aluno na cabine do avião, mexendo lá em alguma coisa, né? Existem pouquíssimos documentos sobre esse avião no Brasil, um único veio para cá. Não recebeu numeração da FAB. Ele era considerado acervo da escola, tinha um número americano, mas nunca entrou para o inventário da Força Aérea Brasileira. Tem mais uma foto aqui, ó. Mais uma foto aí, e um desenho para vocês terem ideia do que era o Airacobra. Eles estão num galpão, você vê os alunos da escola técnica, e eles estão mexendo no avião, né? E aí, esse avião, fatalmente, que participou de muitas missões, na época ninguém ia parar para pensar nisso, né? Que isso era um ícone da aviação que devia ser preservado. Infelizmente, não foi. E teve o destino, vamos dizer que só Deus sabe, né? Não voltou para os Estados Unidos, com certeza. Aí, novamente, Cumbica, que fez parte, teve certas ligações com a ETAV. Os aviões que vocês viram foto deles lá no Prado da Moca, no Prado da Moca, é o modo de dizer, no Hipódromo da Moca, em 1945 eles desmontaram esses aviões, se não todos, a maioria, levaram para Cumbica, montaram eles em Cumbica, inclusive o pessoal ficava em barracas, e lá foi instituído algo que já existia na escola, mas não tinha, para os alunos não tinham conhecimento do que era a vida de uma base aérea. Então levaram para lá o grupo misto de instrução formado. Este grupo, que a escola já previa, tinha o seu comandante, esse grupo foi para Cumbica. Vocês imaginem o trabalho de desmontar essas aeronaves, carregar essas aeronaves, levar para Cumbica, montar, ficaram lá um tempo e depois foram desmontadas e trazidas de volta. Né? Interessante. Bombardeiro B-25, B-18, Thunderbolt, que é o primeiro da fila aí, né? Você recorda, sabe quantos alunos eram na escola? Porque precisava de mão de obra para isso, né, Cassel? Olha, cada turma constava, vamos supor, vai ter uma formação de turma hoje, eram constantes as formações, tá? Constantes. Vai formar hoje. Era uma média flutuante em torno de 50 alunos, um pouco mais, um pouco menos. Só que esses 50 eram especialista em hélice, especialista em rádio, especialista em veículos, por exemplo, especialistas em chapas de metal, né? Compunha, então formava um universo assim. Mas se não era toda semana, era quase toda semana tinha uma formatura. A escola começou a crescer de uma forma, em termos de dinâmica, muito grande.
Para que você tenha uma ideia, vocês todos que estão vendo, e eu posso contar a você aí, Schwartz, quando a escola terminou, ela funcionou de 1944 até 51, mais ou menos, quando ela começou o declínio e o decreto de encerramento dela, né? Ela já tinha formado cerca de 2.000 especialistas para a FAB, nesse pequeno tempo. Tá? Muito, muito legal. Vamos passar aqui. Vamos lá. Bom, visitas à escola eram muitas. Aeroclubes, autoridades, políticos da época, prefeito. Bom, todo mundo visitava a escola, inclusive outros aeroclubes, mas também pessoas de Realce. Por exemplo, essa é uma visita de uma francesa que fez parte do grupo de resistência, Maquis, né, paraquedista. Em 1945, ela fez uma visita à ETAV. Né? Foi recebida pelo comandante, era uma visita oficial, lógico, e junto com a representação da França em São Paulo, ela esteve aqui e foi visitar a ETAV. Que legal. Era comum muita curiosidade, hein, Casseb? Pois veja que interessante, é uma instituição que foi formada e se transformou até em interesse das autoridades para irem conhecê-la. Né? Então, é algo sui generis, é algo diferente. No próxima ilustração deve ter algo também do gênero aí. Olha lá. A ETAV foi a primeira a formar operadores de torre, mas com formação definida. Você vai se formar operador. E os primeiros operadores da torre que entrou em funcionamento, a torre moderna, vamos dizer, da época, óbvio, né? Em São Paulo, que era Congonhas, foi com assessoria de técnicos da ETAV e operada depois por formados pela ETAV. Tá? Então, o Brasil passava a ter o que ele não tinha, uma escola que formava operadores de torre. Uma formação oficial, ou seja, o cara era formado para aquilo, ele não era um cara desviado de uma função para operar a torre. Então, nós passamos a ter uma coisa que não tínhamos, que era isso. Né? E aí é uma matéria sobre no papel pega-mosca, que eu vou dizer para vocês o que é, vocês estão achando que é mosquito, né? Não, é papel pega-mosca mesmo isso aí. Em que faz uma reportagem sobre o engajamento da ETAV nessa questão da torre, a então moderna torre do aeroporto de Congonhas, aeroporto de São Paulo. Aí nós falamos dos dois, os dois da FAB que estiveram na Itália, Schwartz. Que legal, hein? Aí, ó. Geraldo Nogueira e Alberto Crestana. Que legal. Então, eles fizeram essa formação e deve ter ido lá auxiliar, né? Provavelmente uma reposição, alguma coisa assim. Eles eram da área, um deles, pelo menos, era da área de telecomunicação, né, de rádio. Era muito procurado esse pessoal da ETAV, porque o conhecimento de rádio que eles tinham era o conhecimento moderno, que é fresquinho, vindo dos Estados Unidos o conhecimento. Saiu lá, o cara recebia aqui. Então, era uma coisa que quem queria um cara atualizado, ele pegava um cara da ETAV. Cumbica na vida da ETAV de novo. Em 45, o grupo de caça veio a São Paulo fazer uma visita. E aí está o comandante no meio, Nero Moura, né? Aquela moça lá é a redatora do Jornal da Escola. O Jornal da Escola, que vocês vão ver mais à frente, chamava-se Papel Pega Mosca, que era o nome do Jornal da Escola. Então, esse é o momento que ela fazia entrevista, que saiu uma matéria, né,
sobre isso nesse jornalzinho, ela fazendo a matéria com o comandante do grupo de caça, o Nero Moura, que esteve na Itália. Os Thunderbolts vieram e ficaram lá em Cumbica. Kassab, esse negócio de papel pegar mosca é coisa de aluno, invenção de aluno, né? Aluno que tem essas ideias, né? Mas você sabe que é também. Eu vou te mostrar um troço depois que você vai achar legal. É a invenção de aluno, papel pegar mosca, o nome do jornal. Esse pode. Olha só, 1945 também. Nós estamos enfocando muito 44, 45, porque é o ápice da escola durante a guerra. Nós vamos dar um foco maior nisso, né? Uma B-29 em Cumbica. Essa B-29 levou 52 minutos de Santa Cruz até Cumbica. O comandante da escola comentou com um grande comandante americano, que até tinha visitado a escola, que os alunos da escola não conheciam e tinham uma grande curiosidade por um mito da época, que era a Superfortaleza B-29, né? E, por um acaso, o Ruse, o Ruse era um americano que fazia matérias para o jornal Papel Pega Mosca, que circulava, né, na escola, tudo e fora, e fez um artigo sobre a B-29. Vocês imaginem alunos da área técnica imaginando aquilo que eles só viam em documentários, filmes, né? O máximo da técnica de uma superfortaleza, eles não conheciam. E o comandante da escola comentou com esse comandante americano. E o comandante americano conseguiu uma B-29 que estava já vindo para o Brasil, que ela saísse de Santa Cruz, ela estava num voo de passagem, né? Ela veio Cumbica, e lá em Cumbica, a escola pôde mostrar para os alunos uma B-29. E o comandante da B-29, inclusive, também falou com a editora, a redatora do jornalzinho da Papel Pega Mosca. Foi um sucesso tão grande que a escola teve que colocar alguns ônibus, que a escola tinha alguns ônibus, à disposição dos alunos, eventualmente, e até público que quis visitar, público interessado, visitar essa B-29 em Cumbica. Né? Então, foi um projeto muito interessante em que a escola, por aí a gente vê que a escola, como instituição, ela sabia como trazer o avião, né, que era uma coisa distante para o aluno, o máximo que ele via de avião era o monta e desmonta, né? Mas dava-se um jeito de trazê-lo a uma realidade. O mito B-29 da época, que conseguiu ser trazido para Cumbica. Não é da sua época, né, Schwartz, em Cumbica? Essa não é. Uma curiosidade. Nós falamos já várias vezes de aviação, às vezes falo da aviação do Exército. O subtenente Janeiro volta a ministrar educação física na ETAV, porque ele dava educação física no Exército, ele depois passou para a aviação do Exército, e da aviação do Exército, quando formou a FAB, ele foi para a FAB. E ele era também esportista, professor de educação física no Exército, e ele foi dar aulas de educação física na Escola Técnica de Aviação. Curiosidade sobre essa pessoa. O subtenente Janeiro, ele foi um dos 3 oficiais ele não era, desculpe, ele com mais 2 oficiais da FAB e do tempo da aviação do Exército no final, que formaram no Brasil os mentores dos escoteiros do ar. O Janeiro foi um deles, tá? Um dos 3. Eu coloquei isso só como um link de história entre a escola... Curiosidade, né? Assim, em pessoas desse meio todo aí, né? Kassab, temos que fazer a live sobre os escoteiros, hein, cara? Pois é, já estou cobrando o nosso amigo Castilho, se ele acabar vendo essa live, ele, coitado, eu sei, ele andou com uns perrengues aí para resolver. Alô, Castilho, via live, estou te cobrando, hein?
Nós temos que trazer os escoteiros do ar aí para divulgar aí para a garotada se juntar aos escoteiros do ar. É isso aí, muito bom. Sem dúvida. Vamos lá. Em 1945, foi feita uma comemoração dos 10 anos da Intentona Comunista. E houve um desfile no Anhangabaú. E a escola esteve presente desfilando. E aí vocês estão vendo o contingente da escola no desfile que foi feito aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, né? Eles chamavam em memória, né, das vítimas da Intentona Comunista, que foi em 1935, né? Então tá aí, o desfile que ela fez, o contingente da escola, foi um desfile grande, né, em que ela esteve presente também neste momento. Muito interessante, Casseb. Bem lembrado. Vamos lá, vamos para a próxima. Aí você perguntou se o título era de aluno. Essa é a capa do jornalzinho que a Embry Riddle fazia nos Estados Unidos. Era o fly paper deles, né? Já existia lá. Chamava Stick to It, né? Leva em frente. Mais ou menos, um termo que não dá para traduzir ao pé da letra. Né? Stick to It, fly paper, a Embry Riddle. Então, eles já publicavam isso lá. Provavelmente ideia de algum aluno de lá, né? Que legal, hein? Então, eles já publicavam isso. E é lógico, quando ela veio para o Brasil, nós vamos ver no próximo ilustração, aqui não podia ficar atrás. Esse é o número 3, que era ainda feito em mimeógrafo no Brasil. É a capa do número 3, que era feito em mimeógrafo. Eu peguei só a primeira capa, porque eu não quis abrir para escanear ela toda para não estragar, né? E tinha um título: Bons mecânicos fazem bons voos. E tá lá, papel pegar mosca, só que aqui ela veio com um nome um pouquinho diferente, vem como Stick with It. Stick with It vai tocar desse jeito para frente. Vamos que vamos. Toca em frente, né? Mais ou menos, a grosso modo, estou dizendo a grosso modo seria isso. Então, eles começaram a editar em mimeógrafo aqui no Brasil e adquiriu uma qualidade tão grande, pouco tempo depois, que ele era disputado por entidades, aeroclubes, e chegou a uma tiragem, em 1945, de 3.000 exemplares por semana. Tá? Então, era um troço, ele adquiriu, porque ele tratava de técnica, tudo, e a vida social da escola. Olha ele aí já tomando corpo, né, com a na aviação, sol perfeito é desejável. Bela manchete, essa daí disse tudo, né? É isso aí. Casseb, aproveitar para pedir para o pessoal também, eu não tinha citado antes, para o pessoal se inscrever aí nos canais parceiros do canal Bom Combate. Os nomes estão passando aqui embaixo, já citei no início. Então, ó, fica o convite para todo mundo aí, vamos nos inscrever nos canais parceiros também, ok, pessoal? Muito obrigado aí, vamos curtir e compartilhar nossa live que tá nota 10. Muito obrigado, pessoal. E olha, a cada vez que as pessoas se colocam em todas as lives, isso demonstra justamente o peso que tem o interesse por tudo isso, né? Eu acho que essa participação que você concita aí, ela é primordial. Vamos lá. Tem uma próxima aí. Ó, uma bela capa também mais à frente, dos alunos lá no hipódromo da Moca desmontando um A20. Né? E a manchete é: eles concorrem para manter em voo as asas da Força Aérea Brasileira. Um jornalzinho desse, só para vocês terem uma ideia, é uma revistinha assim, ó. Tá aqui, ele tem em geral 16, 20 páginas, tá? Assim. Sempre na contracapa, aqui atrás, na última página,
ele traz uma advertência sobre acidente aéreo, de forma jocosa, né, para a pessoa entender. Então, você vai ter aqui tudo sobre a vida social da escola, assuntos técnicos, esse papel pega-mosca, que ficou famoso, né? É um tipo do veículo que trouxeram para cá a ideia que já existia da Embry Riddle, e como eu já falei, ele acabou sendo disputado. Todo aeroclube do Brasil queria receber, toda entidade, toda escola técnica, tudo, queria receber o papel pega-mosca. Né? Muito legal. E eu acho que esse aí é uma mensagem final, né? Ainda, Uma das mensagens finais, né? Então, é um típico desenho que ia na última página, né? Aí, o avião se transforma num animal selvagem quando maltratado pelo homem. Traduzindo, trate bem da aeronave, faça o necessário, né, que não vai ter problema. Então, eles sempre tinham uma chamada dessa que diz respeito ao especialista, que é a viga mestra de uma força aérea. Né? Quer dizer, se o cara não apertou o parafuso, o piloto é que paga. Olha lá. Essa foto é interessante, é mais uma capa do jornal Pega a Mosca. Curiosidade dela, que até está escrito lá. É no desfile da Vitória, em São Paulo, da volta dos febianos, que lutaram na Itália, da FEB. Esse jipe aí, do Exército, está trazendo o coronel Nelson de Mello, que foi quem fez na Itália a rendição de milhares de alemães da 148ª divisão alemã, em Fornovo di Taro. Né? E ele está desfilando, e quem é que está perfilando, fazendo as laterais do desfile? Se vocês olharem ao fundo, são os alunos da ETAV. Que legal. Muito Eles bom. é que estão fazendo perfilando ao lado, né? As laterais. Excelente. A revista Papel Pega Mosca, já no final de sua vida, nos anos 50, né, em 47, para ser exato, já tomou corpo de revista e não mais de jornalzinho, né? Mas já estava em final, por quê? Com o final da guerra, terminou o contrato com o cidadão Paul Riddle. Só que a FAB não podia desativar a escola de uma hora para outra, ela precisava. Então, o que ela fez? O custo estava muito alto com ele. Né? Ia ficar muito alto, ia ficar muito alto. O que ela fez? Ela fez um outro contrato, tá, com alguém que era, inclusive, da Embry Riddle, que era um dos instrutores lá dentro, um contrato com ele. Ele reorganizou a escola, formando a partir daí, começou a formar monitores, que eram geralmente já sargentos, né, da FAB, que podiam fazer curso de monitores, para irem gradativamente substituindo os instrutores americanos. Porque a escola, após guerra, com o fim da guerra, todo o benefício da lei de empréstimos e arrendamentos, que era uma benesse para estar comprando armas e conhecimentos militares, cessa essa lei. E todo o custo pós isso passa a ser imenso, né? Sem as benesses dessa lei. Então, a escola começou a já pensar nesse futuro, porque era intenção da FAB, em futuro, né, a criação de um centro que tivesse tudo isso. E até aquele momento nós tínhamos a Escola do Galeão, e a Escola Técnica lá no Rio de Janeiro, e a Escola Técnica em São Paulo. Tentou-se que a Escola Técnica ficasse aqui, né, em São Paulo. Não deu certo. O custo era muito grande. Depois, no decreto, o primeiro decreto desativando a escola, previa que ela seria levada, a ETAV, para Natal, aproveitando a estrutura que lá existia, que os americanos deixaram. Mas isso se transformou em inviável. Não tinha condição. Até que se optou, meados de 50, no meio disso aí tudo,
a fusão dela com a Escola do Galeão e a consequente formação da Escola de Especialistas de Aeronáutica que nós conhecemos hoje em Guaratinguetá. Só que, lembremos, o modelo didático que a ETAV levou para isso tudo como modelo, não precisa dizer, era o padrão a ser seguido. Né? Acho que estamos já nas finais, né? Aí. Agora são as fotos finais Essa é uma foto, não vou dizer atual, de uns anos atrás, poucos anos atrás, onde seria a entrada da ETAV, a sede da ETAV, né? Na época, mas essa foto é atual, do Memorial do Imigrante, né? Aqui em São Paulo. E as próximas fotos, nós vamos ver o seguinte, foi feito em 2004, eu tive a honra de estar participando, essa senhora que está recebendo uma homenagem do Brigadeiro Scher, que era comandante da Especialista em 2004, essa senhora, dona Midori, uma pessoa fantástica, era diretora do Memorial do Imigrante. E ela tinha uma simpatia pela Força Aérea muito grande. E ela resolveu fazer uma exposição lá, onde foi a ETAV, uma exposição sobre a ETAV, a Escola Técnica de Aviação. E aí começou-se a busca, com esse vai e vem, me indicaram como pesquisador, fui lá falar com ela e, resultado, deu certo fazer. E a exposição ficou mais de 30 dias, ou cerca disso lá, sobre a história da Escola Técnica de Aviação. Esse é o dia da inauguração, em que o Brigadeiro Scher, representando a Escola de Especialista, está oferecendo uma lembrança para a diretora, a dona Midori, né, nesse momento de inauguração da exposição. Vale dizer que veio lá um grupo grande da Escola de Guará para cá, o apoio também do Brigadeiro Scher foi muito grande para promover essa história, junto com o comando 4º Comar, óbvio. Né? Momento interessante, nós fizemos uma surpresa, porque ainda estavam vivos muitos membros da ETAV que sentaram na primeira fila, nos bancos que foram colocados, e houve uma surpresa. Eu cheguei e falei com o chefe dos escoteiros, combinei para os escoteiros do ar irem lá, e falei, vocês vão pegar essa bandeira, vão dobrar, e num determinado momento vocês vão abrir essa bandeira no meio de um pequeno palco que tem lá de frente para os veteranos. E os escoteiros do ar fizeram isso. Um dos veteranos lá, no momento que a bandeira foi aberta, ele se levantou e gritou, escola presente! E todos os veteranos que estavam lá se levantaram e prestaram continência à bandeira. Que legal, hein, Cassede? Muito tocante, hein? Tocante por quê? Porque a ETAV tinha os alunos que foram da Escola Técnica de Aviação tinham uma ligação fora de série com ela. Sabe? Então, foi um momento que a gente pôde deixar vivo para eles. Essa bandeira é aquela que eu mandei fazer, que está aqui atrás de mim. Aliás, quem mandou fazer não fui eu, foi um amigo meu, que nós comentamos da bandeira, ele chegou, não, Casseb, nós vamos fazer, não sei o que tal. E foi feita, essa que está aqui atrás. Ó. Uma cópia exata da bandeira da Escola Técnica de Aviação, que ficou para a história, hoje não é mais um símbolo oficial, né? Mas esse foi um momento interessante. Aqui um veterano que nos visitou lá na exposição, e ele queria saber quem é que fez a pesquisa e tal, e me chamaram, eu fui lá, e estava ele lá, Artemio Botene, nunca esqueci o nome dele, Artemio Botene. Ele chegou para mim e falou, eu quero tirar uma foto junto dessa bandeira. Então ele foi dentro do salão, pegou lá, e o Botene teve esse momento aí, junto com a bandeira da escola que ele cursou. Né? Muito interessante, um momento interessante. E aqui, o fim de tudo. Mas antes de ler isso aí, eu vou falar uma coisa. Nós falamos de incentivo à mentalidade aeronáutica. Isso é vital, principalmente na terra do pai da aviação. Eu digo isso
porque tem muita gente da FAB que sabe disso. Nós tivemos pessoas no Seconsa Aérea que entenderam isso. Aqui, dirigindo essa live, está aqui o Schwertz, que entende muito bem disso, o valor que dá isso. Às vezes você trazer o civil para compartilhar isso, né, para levar à frente a mentalidade aeronáutica. A ETAV trouxe para o Brasil uma coisa, ela começou a fazer campeonatos de aeromodelismo para a juventude. Então ela promovia. Aí a gente fala, mas e daí promover? Acontece que a ETAV era aquele prédio grande, a sede, o hipódromo da Moca, onde ficavam os aviões. E ela tinha outros anexos, na Rua do Gasômetro, tal, tudo ali em volta. Tudo em volta. Ali tinha um dos anexos que tinha, me contou quem era de lá da época, uma porta, parece as portas, como é? Porta de garagem. Ele falou, Paulo, lá só tinha coisa para a gente oferecer de prêmios para os concursos. Que legal, hein, Cassete? Ele falou, um dia eu fui lá e eu levantei aquilo, tinha caixas do chão ao teto de aeromodelos mandados vindo dos Estados Unidos só para presentear a garotada. Algo assim. Isto aqui era de lá. Ó. Isso é coisa do Cassete, olha só que legal. A caixa com o modelo do B-29. Né? Ele pegava isso aqui, fazia o concurso de aeromodelismo e davam como prêmio. Veja que interessante. Você promove na juventude no meio aeronáutico, dá um prêmio para ela referente àquilo tudo, né? Aquele garoto que está lá pode estar certo. Ele não esquece da escola e talvez aquilo desperte a mentalidade dele para ir para a Força Aérea Brasileira. Então, quando eu falei lá atrás que a escola trouxe para cá também, não só o papel pega-mosca, a ideia do veículo, mas a ideia de estar com a juventude. E, para finalizar, dizer uma coisa para vocês. A escola chegou a tal ponto. Existia, durante a guerra, um programa chamado A Hora do Soldado. Em determinada hora, em ondas curtas, eles transmitiam um programa para os, teoricamente, era para os soldados da FEB, em português, né, lá na Itália. Durante longo tempo, esse programa A Hora do Soldado foi irradiado do auditório da ETAV, da Escola Técnica de Aviação. Junto com uma rádio paulista, uma rádio de São Paulo, faziam um link e transmitiam. Então, por aí, essa mentalidade de abraçar a população para a mobilização, eles trouxeram e souberam ensinar. Muito legal. Tá? Então, eu acho que hoje a gente não contou tudo da ETAV. Nós contamos pequena parcela da história, senão nós ficaríamos um dia inteiro falando. Tal é a contribuição, né, para a aeronáutica brasileira, né, Cassete? Muito grande. Para a história do especialista, Schwertz, esse dia fantástico que nós estamos passando, né, do Dia do Especialista, é uma história de ouro para eles. Né? Mas hoje nós contamos 5% dessa historinha. Muito legal. Obrigado. Muito obrigado, viu, Cassete? E parabéns aos especialistas, hein? É isso aí. Tá, e agora o término, tá aí, ó. O término de uma era. 7 de outubro de 53, o presidente da República, nas suas atribuições, tal, fica extinta a Escola Técnica de Aviação, com a sede a ser transferida para Natal, que não aconteceu, né? Então, por esse decreto assinado por Getúlio Vargas e Nero Moura, ministro da Aeronáutica, o mesmo Nero que foi piloto de caça na Segunda Guerra Mundial, aqui terminou uma história fantástica dos especialistas no Brasil. Tá? Aqui termina com esse último slide. E foi só o começo, né? Depois, com a criação da especialista, nós temos pessoas tão habilitadas hoje que são realmente a coluna vertebral da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado, viu, Cassebe? Muito legal mesmo. Obrigado mais uma vez aí por essa aula, por essa curiosidade.
Só você mesmo aí para encontrar essas raridades para a gente aí. Aliás, Schwertz, deixa eu falar só uma coisa. Lembra que você achou interessante quando nós tocamos enquanto ganhava o oficial japonês naquele livro, no primeira Caçando Raridades? Lembra de quanto era aquilo? Só para conhecimento, hein? Um aluno da ETAV entrava ganhando 350 cruzeiros. Tá? Só para quem quiser saber quanto ganhava. Ele ganhava o soldo de 350 cruzeiros. Que legal. Casseb, mais uma vez, muito obrigado. Como é a tradição do Ao Bom Combate, você tem algum livro sobre a Escola Técnica de Aviação para indicar? Tenho 2. Infelizmente, este é fantástico. Oh. Reminiscências. Zósimo Lima Filho. Ele foi da escola, ele conhece essa história. Um livro fantástico. Infelizmente, este livro foi feito uma edição limitada do autor. Pretende-se para futuro agora, ele me disse que quer refazê-la para uma edição talvez maior. Ela não é encontrada em livrarias. Ela foi praticamente mandado às autoridades, à Força Aérea, aos especialistas, não é? E pessoal desse ramo, tá? Não foi feita a distribuição. Quem sabe no estante virtual, né, Cassé? Pode ser, alguém passou para a estante virtual, tenta digitar lá, Zósimo Lima Filho. Falei com ele hoje por telefone. É uma pessoa fantástica. E o material deste livro traz muita coisa que ninguém sabe sobre a Escola Técnica de Aviação. Esse é um. E outro, está aqui, do Lucena Cavalcante. Esse talvez ache na estante virtual. Chama-se Trajetória Especialista. Ele traz a Escola do Galeão, a ETAV de São Paulo e depois a Guaratinguetá, que é o que temos hoje. Tá? Este aqui talvez seja encontrado na estante virtual. Trajetória Especialista. Tá? Bom, eu acho que o que nós temos é isso, porque, como eu falei, agora estão acordando para a ETAV, para a Escola Técnica. Tá? E é isso. Vamos ver se... Quem sabe? Muito legal, Casseb. Casseb, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí por esse Caçando Raridades. A gente fez com muito carinho aí, né, Casseb, pensando aí em uma homenagem aos especialistas. Então, um grande abraço mais uma vez para os amigos especialistas da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado pelo seu trabalho. E é isso aí. Nós prosseguimos, então, com o nosso trabalho aqui no Ao Bom Combate, sempre trazendo, caçando raridades, caçando essas raridades aí que o nosso amigo Casseb aí traz para a gente. Tá ok, Casseb? Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, a todo o nosso público, os novos inscritos, o pessoal que doou aqui para o canal, sempre ajuda bastante a gente a manter o canal, todos os membros aí do clube de membros do Ao Bom Combate e todos que mandaram mensagens aí apoiando a nossa live. Ok, pessoal? Casseb, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite, meu amigo. E logo, logo nos vemos aí para o próximo Caçando Raridades. Sem dúvida. Pessoal, mais uma vez, boa noite, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aí. E nós vamos lá para a live do amigo Moisés, que sempre tem excelentes lives. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos, uma boa noite. Lembrando que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.